Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e aqui eu queria liberar para vocês um item que eu prometi lá para os alunos do curso do PBS, que vai estar liberado a partir do dia 20, mas eu queria liberar para vocês uma coisa que eu comentei já numa live, que foi a poda individual por máquina virtual ou container ou host, se assim você preferir. O que é que acontece? A gente tem uma particularidade no Proxmox Backup Server que a poda ele faz de forma total para aquele data store. Então, se eu tenho um data store X, eu digo a minha poda para todas as minhas máquinas, containers ou host. Então, se eu tenho os últimos 5 garantido, ele vai fazer ali o corte para todos. Então, eu queria mostrar para vocês o processo de criação, o processo de entendimento da problemática para resolução, tá? E depois eu libero ele para vocês, o link vai estar aqui embaixo do script para vocês usarem de acordo com o ambiente de vocês, tá, pessoal? Eu espero que no futuro essa função já esteja nativa no PBS, para que a gente não precise, por exemplo, ter um data store para cada grupo de regra de poda. Então, por exemplo, tem um data store 1, onde a poda vai ser 5, um data store 2, onde a poda vai ser 20, um data store 3, onde a poda vai ser 30, um data store 4, onde a poda vai ser 10. Então, eu acho interessante que você diga qual é a sua poda de cada máquina, porque suas máquinas têm criticidade diferente. Então, por exemplo, da forma que está feito, se você fizer apenas com um data store único, você vai manter 15 backups do seu firewall com pfSense e 15 backups do seu AD e 15 backups do seu file server. Não faz sentido manter 15 backups do pfSense quando ele não tem muita alteração. Pode manter ali umas 5, umas 6 backups. Assim como também não faz sentido você manter apenas 5 backups do seu file server quando você pode manter 20, tá? Então, isso aí é uma forma que você pode fazer para entender melhor. Eu espero que no futuro essa função já esteja habilitada por padrão no PBS, mas já falei demais, vamos pro vídeo. Bom, aqui eu tenho o nosso PVE e eu queria mostrar para vocês uma coisa antes, que é essa tabelinha aqui. Essa tabela eu fiz para o curso do PBS e aqui nessa tabela, lá na aula, e aí eu fiz com meus alunos uma demonstração de listagem de máquinas virtuais por recurso, por localização. E por que eu fiz isso? Porque eu queria demonstrar isso aqui. Eu queria que vocês tivessem o conhecimento da importância de cada máquina virtual, se é alta, se é média, se é baixa. Baseado nisso aqui, você vai poder saber quantas máquinas você quer manter no seu ambiente. Então, se o ambiente é alto, você vai manter 4, 3, 10, 15. Se o ambiente é médio, vai manter 5, 8. Se o ambiente é baixo, você vai manter 3, 4. Então, baseado na importância, você vai saber quantos backups você tem que ter para aquela máquina virtual. E com isso aqui é que a gente vai montar o nosso script. Bom, o que é que acontece? Eu tenho aqui as minhas máquinas virtuais, eu tenho VM 100, 200, 201 e 202, count 2, 2, 2, 1, certo? Como é que eu posso fazer? Eu tenho aqui a minha poda, como eu falei, então, por exemplo, nessa regra aqui, eu tenho uma poda diária, então eu mantenho um por dia nos últimos 5 dias, então aqui eu consigo manter os últimos 5 dias, tá? Diferença básica aqui, tá, pessoal? Aqui eu mantenho apenas um por dia nos últimos 5 dias. Aqui eu mantenho os últimos 5 de cada máquina, independente do dia que houve. Então, por exemplo, isso é até um risco, tome cuidado com isso. Se você marcar Keep Last 5 e você tiver 3 backups no mesmo dia, ele vai excluir os dias mais antigos para poder manter os 5 últimos sendo 3 do mesmo dia. Então você não tem aí 5 dias de backup, você tem provavelmente 3 dias de backup, onde um dia tem 2 backups. Então por isso que nesse caso aqui eu uso Keep Daily e aqui ele mantém os últimos 5 dias. Se eu tiver 10 backups na minha máquina virtual ao longo do dia, ele vai manter o último, tá? Então analisem isso aqui com calma para que vocês entendam bem o que é cada coisa. Bom, então a gente tem aqui os últimos 5, mas não é a minha realidade. Minha realidade aqui é 2, 2, 2, 1, tá? Se eu tiver que fazer a poda individual, nesse momento, na versão 2.1.6, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui e tenho que vir fazer a poda aqui, dizer quanto que eu quero manter e mandar rodar uma poda individual para esse carinha aqui. Depois, clicar aqui e fazer para o outro, e assim sucessivamente. Imagina você com um ambiente grande. Chegando aqui, eu vou usar o binário do Proxmox Backup Client. E aqui eu vou dizer que eu quero a poda da VM 100 menos menos keep 1 menos menos keep
last 1, ou seja, eu tenho 2 lá, eu quero manter apenas o último. Menos repository, cuidado com repository, tem o i ali, tá? Espaço, nesse caso eu vou usar o usuário root só para demonstrar para vocês, @pan, 192.168.68.50, 2 pontos, pool 500 GB. Então aqui eu tenho toda a minha linha de comando. Enter, ele vai me pedir a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai me confirmar aqui a chave. Novamente. E aí ele fez a minha poda. Perceba que ele demonstrou aqui pra gente o que ele fez, o snapshot, a data e a ação. Ou seja, ele removeu esse carinha aqui, ou seja, esse count. Se eu voltar aqui no meu PBS e dar um reload aqui, perceba que ele voltou para 1. Mas muito bem, então eu já sei como é que eu faço a minha poda individual. Se eu vir aqui, ele vai estar aqui, ó. Cadê? Aqui, ele vai trazer pra gente essa poda que eu fiz de forma única para esse carinha aqui. Perfeito. Mas como que eu faço isso em massa? E aí começa a problemática. Para eu ter que fazer o script, eu teria que rodar ele no crontab para ficar mais tranquilo. Só que aí vem o primeiro problema. No crontab eu não conseguia rodar o comando porque ele solicitava senha. O que é que eu fiz? Usei um API. Com o API, ele conseguiria, assim, acessar e aí eu conseguiria montar o script já informando essa senha dessa API, desse usuário, para poder fazer o que eu precisava fazer. Então, recapitulando aqui para vocês, eu vou deixar por linha, sem variáveis nenhuma, fiz o ajuste aqui, tá? Para que vocês entendam melhor o conceito. Então, uma linha por VM container ou máquina, com a informação individual para cada um. Eu posso ter o keep last, o keep daily para cada um aqui. E aqui o meu repositório, eu usei o meu root, @pan, corte, que foi a API que eu criei aqui usando o usuário root e atribuí lá no meu datastore. Tá? Feito isso, eu vou manter o resto da linha igual para todos, no meu caso. Aqui eu não vou dizer diferente, porque você pode futuramente usar o mesmo script para apontar para vários PBS ao mesmo tempo. Nesse momento não, estou usando apenas um script para um PBS apenas. Dou um Enter e ele vai fazer o corte aí e vai mostrar para vocês a ação que ele fez. Lembra que eu tinha 2 para cada? Ele removeu 1 de cada, porque a função keepLast vai remover 1 de cada, como eu mantive lá no meu script. Como é que eu sei que ele removeu além de ter ele aqui? Bom, por aqui. Se eu clicar em Reload, perceba que mudou tudo para 1. E se eu vir aqui em Dashboard, eu vou ter aqui a poda do meu ambiente. Aqui tá como 14, porque ele fez 1 para cada um. Ó, 202, 201, 200 e 100. Então, com isso, você tem a informação aí. O que é que você pode fazer aqui com isso, Caio? Você pode pegar aqui e jogar no crontab para ele poder ler e fazer a alteração. Então, todo dia da semana, o usuário root vai rodar esse carinha aqui. Certo? E aí você tem o seu script rodando normalmente para poder fazer aquela poda que você precisa que ele faça. Então, com isso, você tem aí um script individual que vai fazer a poda para você. E aí você consegue dizer, cara, esse aqui não é crítico, eu só quero 2 backups disso aqui, eu só quero 3. Esse aqui é crítico, eu quero 10. Esse aqui é crítico, eu quero 15. E você consegue fazer tudo isso, tá, pessoal? Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse script. Não é minha intenção fazer nenhuma gambiarra permanente. É só remover a dor no ambiente, tá? Então, muito cuidado com o uso do script. Documentem o seu ambiente para que você entenda cada coisa. Com o tempo, a gente vai fazendo outras coisas até que essas funções estejam nativas. Caio, não quero usar esse script, mas eu quero ter uma poda individual. Você pode ter uma poda individual por datastore. Então, você cria vários datastore com a poda que você quer ter naquele datastore e cria as políticas de backup para apontar para aquele datastore. E aí você consegue gerenciar a poda, o Verify e o Garbage Collection ali no seu ambiente. E fazendo isso, você tem um ambiente muito mais seguro e mais inteligente com relação à retenção de backup. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Por enquanto é isso. Tchau, tchau.